Alô. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Hoje é dia 17 de agosto de 2022 e quarta-feira, e a gente está aqui para adorar a Deus, para prestar o nosso culto racional a Deus, como a Bíblia nos exorta a fazer. E eu gostaria que você fizesse a gentileza de abrir a sua Bíblia no livro do profeta Zacarias, por favor, no capítulo de número 3, no verso de número 1. Zacarias, capítulo de número 3, verso de número 1. Esse texto está localizado no tempo entre 513 e 487 antes de Cristo, com 30 anos aí mais ou menos, né, de aproximação. Mas é mais ou menos isso aí, mais ou menos 500 anos antes de Jesus é esse texto. Zacarias teve algumas visões, e ele as escreveu no seu livro, e eu quero falar para você sobre a quarta visão. É a epígrafe do texto. O sumo sacerdote é acusado por Satanás e justificado por Deus. Todos encontraram o texto? Já está na tela? Está na tela já. Você que está em casa e achou já? Já achou? Vamos lá? Verso 1. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre sua cabeça e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Amém? Feche os seus olhinhos, inclina a sua cabeça que a gente vai orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento da Tua Palavra, para que ela possa, meu Deus, descer revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do Teu coração. Abre, Papai, os nossos olhos para que possamos ver, os nossos ouvidos para que ouçamos a Tua Palavra. Quebranta, Senhor, os nossos corações para que possamos compreender qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, e assim possamos receber, segundo a Tua Palavra, um pouco mais de fé, em nome de Jesus. Amém e
Amém. A gente tem aqui uma lição extraordinária. Não podemos nos esquecer que o apóstolo Paulo nos ensinou que todas as escrituras são aptas para nos ensinar. E que nós devemos então observar os testemunhos dos nossos irmãos da antiguidade, principalmente com relação a causa e efeito. Isso é muito importante. Josué era o sacerdote do templo no momento em que o povo de Deus estava saindo da Babilônia. A Bíblia diz que as suas vestes estavam sujas. Muita gente tem sonhos e não consegue interpretá-los, porque não entende que a interpretação vem de acordo com a palavra de Deus. E vestes sujas é o pecado. Água suja, pecado. Vestes brancas, santidade, presença de Deus. Águas cristalinas, Espírito Santo e assim por diante. Nós vamos interpretando os sonhos e as visões segundo a palavra de Deus. E nós encontramos aqui Satanás vindo diante de Deus para acusar Josué, que não é aquele, né, lá do livro de Josué, é outro tempo inclusive. E Josué tinha suas vestes todas sujas. E a Bíblia diz então que ele é arrebatado e levado diante de Deus. E quando ele chega diante de Deus, e eu queria que você prestasse muita atenção no texto, você vai notar que Josué não fala uma palavra. Se você prestou atenção no que eu li, você vai ver em que momento nenhum Josué se pronuncia diante de Deus. É Deus quem fala, Satanás acusa, Deus repreende Satanás e o anjo do Senhor fala com Josué. Nós não vemos Josué se defendendo, nós não vemos Josué discutindo ou questionando com Deus. Eu queria que você entendesse que o nosso relacionamento com Deus é exatamente esse. Não adianta você ficar discutindo com Deus, não adianta você ficar argumentando com Deus, não adianta você ficar querendo justificar diante de Deus a tua falha, o teu pecado, as coisas erradas que você faz por causa dos outros. Não cola isso aí, não cola. E a palavra de Deus então nos coloca tendo o Senhor como nosso defensor. Porque Josué era um homem justo, andava na presença de Deus, e essa visão também representa, o sacerdote representa o povo. E você pode olhar e inclusive fazer uma figura de linguagem de Jesus, porque Jesus não tinha pecado nenhum, porém, ele levou sobre a cruz o nosso pecado. Então a nossa iniquidade foi lançada sobre Jesus, ele não tinha nenhuma, mas ele levou a nossa. Então Jesus levou os nossos pecados sobre a cruz do Calvário, assim como Josué, sacerdote, carregava o pecado do povo. Por isso suas vestes eram sujas, porque o povo estava na Babilônia, o povo estava em desobediência, o povo estava fora da direção de Deus, o povo estava fora da palavra de Deus, e consequentemente o sacerdote que sacrificava, o sacerdote que queimava incenso, o sacerdote que colocava os pães da preposição, o sacerdote que orava, que jejuava pelo povo, que te ajudava também a carregar os seus pecados. Ou você acha que não? Por que você acha que quando nós, pastores, estamos orando, estamos num período de oração, de consagração, a gente fica tão cansado, a gente tem dores no corpo, é inexplicável isso. É uma carga espiritual que vem da igreja sobre o pastor carrega a igreja, o pastor intercede pela igreja, o pastor clama pela sua igreja,
E muitas vezes ele se coloca como linha de frente, bate de frente com o diabo para expulsá-lo, para tirá-lo das suas ovelhas, arrancando como se arranca carrapatos, lutando com o Satanás como luta com lobos. Então, nós carregamos as cargas uns dos outros. Vocês fazem bolo e levam para o pastor, e o pastor ora por vocês, é assim que funciona. Essa semana a irmã mandou bolo de milho para o pastor, né? O irmão Júnior chegou lá com um bolo de milho bem gostoso, tomamos café, estava uma benção. Durante o início da semana, domingo e segundo, o pastor jejuando, junto com os outros obreiros da igreja, a grande maioria, todo mundo num propósito de consagração, de oração, todos estamos. Pela igreja, buscando pela igreja, buscando pelas ovelhas, buscando pelos irmãos. E eu vou dizer uma coisa para você, se está difícil na igreja, imagina fora dela. Se a tua situação já está difícil na igreja, com os pastores orando, jejuando por vocês, clamando a Deus por vocês, intercedendo por vocês, como a palavra diz que devemos fazer, assim ainda já está difícil. Imagina se você estivesse fora da igreja e não tivesse essa cobertura espiritual, você não tivesse essa cobertura de oração, essa cobertura de jejum, de consagração dos seus pastores, estaríamos aonde? Aonde estaríamos? Então, nós precisamos observar esse texto porque ele fala muita coisa. E o diabo está pronto para nos acusar de qualquer coisa. Tanto você quanto nós. Tanto você quanto nós. O diabo está pronto para falar, está pronto para acusar, está pronto para se levantar. Mas a Bíblia diz que quando ele se levanta para cair. Satanás não se levanta para prevalecer, irmão. Satanás se levanta para cair. Porque maior é o que está em nós, aquele que está conosco, do que aquele que está contra nós, irmão. O espírito que está no mundo, que habita no mundo, ele é menor do que o espírito que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Quando estamos revestidos pelo poder de Deus, pelo fogo de Deus, pelo azeite de Deus que é derramado sobre a nossa cabeça, o livro de Eclesiastes fala isso, que nunca me faltem vestes brancas, nem azeite sobre a minha cabeça. Quando nós estamos vestidos com vestiduras brancas, quando nós temos azeite sobre a nossa cabeça, não tem capeta que fique na nossa frente, não tem diabo que não saia, não tem demônio que não caia diante de um crente que ora e se santifica. Não tem para ninguém. Nós sozinhos não somos ninguém, mas aquele que está em nós, esse é. Esse é. Quando estamos na direção de Deus, quando estamos na presença de Deus, quando estamos com Deus, Jesus disse: aquele que está em mim e eu estou nele. Não é assim que a Bíblia diz? Então, se o Senhor está em nós, irmão, quem vai ser contra nós? O diabo pode até levantar, mas ele vai cair. Ele pode levantar, irmão, mas ele vai cair por terra. Porque o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder para destruir todas as hostes malignas que habitam nos altos céus, diz a palavra de Deus. As hordas malignas do diabo que trabalham contra a igreja. Essa semana Deus me levantou para orar, e eu vi muitas obras de magia, muitas obras de bruxaria contra a nossa igreja, contra a minha vida, contra todo mundo, e o povo dá-lhe macumba, irmão. E o Senhor me levantou, eu levantei, fui para a briga, orando, e foi caindo por terra, um por um, até que acabou. Ele tem que cair, a Bíblia diz que tem que cair. A Bíblia diz que tem que cair. Eu brinco sempre, antigamente brincava, ô macumbeiro que vai fazer macumba contra mim, não gaste teu frango, irmão. Usa um caldo quinora aí, porque senão você vai perder o frango. Vai perder o frango, irmão.
Não mata o bichinho, não. Faz macumba com caldo quinor, que aí você não perde muito. Quer bater e voltar. Ele vem por um caminho, a minha Bíblia diz, e ele tem que voltar por 7. Ele tem que ir embora. Agora nós precisamos estar revestidos com o poder de Deus. Nós precisamos viver uma vida de santidade. Nós precisamos viver uma vida de busca contínua, continuada, todo dia. Não adianta santificar hoje e enfiar o pé na jaca amanhã. Não adianta buscar de Deus essa semana, mas a semana que vem a gente está com o saco cheio e daí não busca. A busca deve ser constante. A santificação constante. Buscando a santidade, buscando as coisas santas, as coisas do alto, as coisas de cima. Nós precisamos fazer isso, todos nós. Sem exceção. O verso 2 diz assim, ó, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém. Veja, não foi Jerusalém o povo que escolheu a Deus, foi Deus que escolheu o povo. Foi o Senhor que escolheu amar Jerusalém. Foi o Senhor que escolheu amar o seu povo. Foi o Senhor que escolheu morrer na cruz do Calvário por você. Não foi você que escolheu ser de Jesus. Ah, eu vou ser de Jesus. Não, não é assim não. Ser de Jesus é diferente de você ser evangélico. Ser de Jesus é diferente. Você ter Jesus Cristo na tua vida. Você ser vestido com vestes brancas como Josué recebeu. A Bíblia fala isso. O Senhor disse, olha o verso 3 diz assim, ora, Josué vestido de vestes sujas estava diante do anjo. Quando nós nos achegamos diante de Deus, a gente chega cheio de pecado, irmão. Não é? Cheio de trejeitos linguísticos, cheio de manias, de desejos e de vontades que não provêm de Deus. E o Senhor nos aceita exatamente como somos, mas não quer dizer que nós vamos permanecer dessa maneira. Nós somos mudados e transformados pelo poder da palavra de Deus que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. É a palavra de Deus que faz isso, não é você, não sou eu, não é ninguém. A palavra de Deus, à medida em que vai sendo ensinada e nós vamos aprendendo a palavra de Deus, nós vamos aprendendo o que é certo e o que é errado. E nós só permanecemos fazendo coisas erradas a partir daí se a gente quiser. Mas se a gente quiser, a gente pode parar de fazer coisa errada. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, verso 1 em diante, que é um tempo determinado por Deus no céu e na terra para todas as coisas. Eu acredito que deveria estar escrito lá, tempo de fazer coisa errada e é tempo de parar de fazer coisa errada. É um tempo determinado, irmão. A gente fez coisa errada a vida inteira, agora a gente está com Jesus, tem que parar. Tem que começar a fazer as coisas certas. Você está uma vida inteira tentando por si mesmo, e está vendo que não funcionou até agora? Então está na hora de mudar. Está na hora de mudar. Estar escondido debaixo do poder de Deus. Não ficar se mostrando demasiadamente no mundo, né? Como um prego pipocando em cima de uma tábua, como diz o pastor Fabiano, né? Prego que fica querendo levar uma martelada, irmão. O prego não pode ficar aparecendo, se você ficar marcando, ele leva uma martelada. O prego tem que ficar escondido. A Bíblia diz que a palavra de Deus é um martelo que quebra a pedra. Imagina o prego. No caso, o prego somos eu e você. Então, o melhor é ficar escondidinho, quietinho, ficar bem tranquilinho. Porque se você ficar com a tua cabeça marcando, você vai levar uma martelada. Poderia usar outra língua de linguagem, ou figura, se você preferir. Do soldado parado no quartel, que é o quê? Trabalho. O sargento sai no pátio, assim, procurando alguém para varrer o chão. Ele vê um soldadão lá andar.
falou: militar, sim, senhor, o que está fazendo? Nada, senhor, comigo. Varra o chão. Se ele tivesse escondido, o sargento não tinha visto ele. Isso era uma regra no exército. Nunca fique piruando errado no pátio, nunca. Essa lição é para você. Se você ficar piruando errado no mundo, irmão, o diabo vai usar você. Está à toa, não está fazendo nada, o diabo já te recruta para uma missão específica. Por isso nós devemos estar guardados debaixo das mãos de Deus. Devemos estar escondidos debaixo das asas do Senhor. Devemos estar abrigados debaixo das potentes mãos de Deus. Quem vai arrancar você de lá? Ninguém. Ou você acha que o diabo vai entrar na igreja gritando, chutando as cadeiras, você louvando, adorando, cheio do Espírito Santo, vai pegar você pelo cabelo, arrastar e levar você para a esbórnia? Você acha que isso vai acontecer? Não. Porque se só você estiver dentro da igreja orando, cheio de poder, cheio de autoridade, o diabo não pode nem passar na porta. Ele já para lá. Então, quando nós estamos buscando a Deus, Ele pode e deixa-se encontrar por nós. Pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrarei. Então, quando buscamos ao Senhor, nós estamos aptos a receber aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Josué buscava a Deus, Josué era um homem de Deus, Josué um sacerdote usado pelo Senhor, usado pelo Deus vivo de Israel, usado por esse Deus todo-poderoso. E quando ele, sujo pelo pecado do povo, foi levado pelo diabo ao céu para ali ser acusado dos pecados que o diabo iria lançar sobre ele, o Senhor disse: o Senhor te repreende, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém, este Deus, ele te repreende. E a Bíblia diz que o diabo teve que calar a boca. Porque quando Deus fala, Satanás tem que fechar a boca. Quando Deus se move, Satanás tem que parar. Quando Deus dá ordem, Satanás tem que obedecer. O diabo, irmão, ele não se espicha na presença de Deus, na presença do Espírito Santo. Ele não se espicha. Por isso nós temos que estar ligados na presença de Deus, nós temos que estar em constante vigilância, vigiando e orando, buscando a presença de Deus sem cessar, em orações, súplicas, jejuns, todo dia, sem vacilar. Você não pode ser crente uma semana, na outra não, Deus ser crente na outra não. Não dá, irmão. Ou você é ou você não é. Você não pode ser um crente raimundão, né? Um pé na igreja e outro no mundão. Não dá. Ou você é um crente ou você é um raimundão. Você não pode ser as duas coisas. Então, a palavra de Deus nos orienta. No verso de número 2, o Senhor, depois de repreender o diabo, ele disse: não é este um tição tirado do fogo? O que é um tição, irmão? Uma brasa viva. Ele disse, o Senhor, falando de Josué, não é esse uma brasa tirada do fogo? No livro de Jeremias, se não falha a minha memória, ele fala sobre a lareira de Deus. Que a lareira de Deus tem lá os seus tições de brasa, e ali dentro o calor é tão grande que ninguém consegue permanecer. O que é que ele está falando? Que uma brasa sozinha se apaga, mas quando são muitas juntas, elas formam uma grande lareira, e ali o calor é aumentado, o fogo é demasiado, e o diabo não consegue entrar. Por causa do poder de Deus. O fogo simboliza o poder de Deus. E eu vou dizer mais uma coisa para você, esse verso de número 2, o Senhor faz uma pergunta, porque ele usa um ponto de interrogação no final da frase, ele disse, não é esse um tição tirado do fogo? Sabe por que Deus está falando isso? Porque Deus conhece Josué. Deus conhece você, irmão. Deus sabe quem você é. Deus sabe que você é um homem, uma mulher de Deus. E que você está passando por um tempo difícil, por um momento de dificuldade. Talvez por isso as suas vestes nesse momento estejam sujas. Mas o Senhor manda, repreende Satanás. E Ele exalta você diante do diabo, dizendo assim, não é esse aqui um tição tirado do fogo?
Eu conheço você. O Senhor conhece você. Talvez eu não conheça você de dentro da tua casa, o que tem dentro do teu coração, no meio da tua alma, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele disse que Ele conhece o teu deitar, o teu levantar, Ele conhece o teu caminhar, Ele sabe quando você está triste, quando você não tem força, quando você está forte, porque Ele conhece o teu coração, irmão. O Senhor conhece o coração do crente. Conhece o coração do crente. Por isso, às vezes, Deus não tem pressa. Um dia desses, eu estava orando, conversando com o Senhor. E o Senhor então falou para mim: filho, por que você está com pressa? Eu disse: Jesus, Ele falou: se eu que sou dono da obra não estou com pressa, não estou entendendo por que você está. Relaxa. Eu falei: pô, Jesus, mas é difícil. No meio dessa circunstância toda que eu estou vivendo, relaxar, está difícil. Ele falou: eu sei, mas eu estou te falando, relaxa. No tempo certo as coisas vão acontecer. No tempo certo as coisas vão se dar. No tempo certo as coisas vão começar a acontecer. Nós precisamos esperar o tempo de Deus. Porque o maior problema das pessoas é a sua ansiedade. Tem gente que é doente de ansiedade, porque quer as coisas ontem. Ontem, não é amanhã, é ontem. Mas ontem não está no tempo de Deus. O tempo de Deus está só amanhã. E você tem que esperar. E tem que viver o dia de hoje plenamente, abundantemente, sorrindo, confiando e crendo que amanhã as coisas vão mudar. Você precisa acreditar. Você precisa crer que há um Deus que controla todas as coisas, que há um Deus que está no comando de todas as coisas. Nós não somos um conjunto de coincidências, de erros e fatalidades. Não. Nós somos dirigidos e direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Somos levados e ensinados pelo Espírito Santo de Deus. Somos recebedores de informações do Espírito Santo de Deus. E Deus sempre nos fala as coisas. Você acha que não? Ele fala. A gente só não fica dando com a língua nos dentes porque tem coisa que não é para falar. Então não fala. Nós sabemos. Então a gente precisa descansar. Confiar no Senhor. Lançando as nossas ansiedades sobre Ele. Lançando as nossas dificuldades sobre o Senhor. Quando eu tenho alguma dificuldade que eu não consigo resolver, eu oro e falo: Jesus, a igreja não é minha, é sua. Eu não tenho condições nem capacidade de resolver esse problema, isso aqui é uma coisa sua. Então, se perecer, que está perecendo é tua igreja, não é minha, porque ela não é minha. Então, toma na tua mão isso aí, Jesus, porque eu não vou mais falar sobre esse assunto. Eu estou colocando hoje na tua presença e eu espero no Senhor para que isso se resolva. Eu não vou mexer mais. É assim que eu faço, irmão. E Deus resolve. Deus muda. Quando a gente percebe aquilo já aconteceu, aquela dificuldade passou, e aquela situação ou circunstância que era insolúvel, se solucionou sozinho. Por quê? Porque nós esperamos no Senhor. Nós estamos esperando no Senhor. Você está esperando, eu estou esperando. O que eu posso fazer, o que está ao alcance das minhas mãos, eu faço. O que não está, eu não faço, eu não posso. O que eu posso fazer? Ah, pastor, mas a pessoa vai morrer. Se tiver que morrer, vai. O que eu vou fazer? Tem como eu interferir? Não. Tem como eu fazer alguma coisa? Não. Ah, pastor, eu estou com fome, você tem um prato comigo? Tenho. Toma aqui, come. Aí eu posso interferir. Então, naquilo que eu posso, eu faço. Aquilo que eu não posso, eu não faço, irmão. Eu tenho limites como ser humano, como você tem, todos temos, e você precisa entender isso. Muitas pessoas carregam jugo sobre a sua vida, achando, pensando
que a culpa é sua das coisas acontecerem na vida das outras pessoas, mas não é, porque todos temos o direito de escolha, todos temos o livre-arbítrio, todos nós, eu, você, todo mundo, e cada um faz a sua escolha, cada um faz a sua escolha, cada um fez a sua escolha, e agora você não pode reclamar, é você que escolheu. Ah, Jesus, mas a minha mulher só me enche o saco, a minha mulher só chuta a minha canela, só dá soco na minha cara. Irmão, não foi você que falou que amava, que ela era linda, maravilhosa e quis casar? Está reclamando por quê? Você perguntou para Jesus se era essa que Jesus tinha separado para você? Não. Bateu o teu zoinho, coração bateu, perninha tremeu, você falou, é essa Jesus, eu vou nessa, e agora? Vai reclamar? As coisas são muito simples, irmão, você planta, você colhe. Você teve opções e agora você não pode reclamar delas. Pode reclamar. Tem que seguir em frente. Não pode deixar as coisas erradas que você fez na tua vida pararem em você, congelarem você. Não. Para tudo há solução. Tudo. Há uma solução. Há uma luz sim no final do túnel. Há uma luz sim no final do túnel, irmão. Talvez não seja a solução que você gostaria, mas é a vontade de Deus, ela vai prevalecer sempre, independente da sua. A vontade de Deus sempre vai prevalecer, independente da sua. Então a gente observando o texto, vamos voltar para ele, verso 3 diz assim, ora Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Não tem um monte de gente aí falando que primeiro você tem que se limpar para depois você vir para a igreja? Primeiro você vai para a tua casa, se limpe, se lave, pare de fumar, pare de beber, pare de se prostituir, fique uma benção, depois você pode vir para a igreja. Mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, vinde como estás. Não quer dizer que você vai permanecer daquele jeito, porque você vai ser transformado pela palavra de Deus. Então Josué estava diante do anjo com as suas roupas sujas. É o verso de número 3. O 4 diz assim, então, falando, ordenou os que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de vestes novas. Quem é que transforma a tua vida? Jesus. Quem é que tira a iniquidade da tua vida? Jesus. Quem é que perdoa os seus pecados? Jesus. Então quando você vier na presença de Deus, sujo, que quer dizer cheio de pecado, de erro, de tudo que você imagina, você então está apto a ser limpo. É isso. A ganhar uma veste nova. Sair do pecado, de uma vida de pecado, para uma vida de santidade. Um dia desses, faz muito tempo atrás, eu vi uma entrevista do Ratinho, do Ratinho, fazendo uma entrevista com um pastor, dizendo assim, eu queria saber o seguinte, por que pastor é tudo ex-viciado, ex-ladrão, ex-travesti, ex-corintiano, tudo ex, irmão. Pastor é tudo ex, ele vivia a vida de pecado, se converteu, é ex. Você sabe por que isso acontece? Porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundará a graça. Que Jesus veio para os doentes, para os pecadores, para os sujos, para as prostitutas, para os ladrão, para os bandidos, para todos. Para todos. Para que em Cristo nós sejamos transformados. Jesus disse, eu vim para os doentes, os sãos não precisam de remédio. Você é santo, você não precisa de Jesus. Quem precisa de Jesus é quem não é santo. Tem um monte de gente aí na terra que é tão santo que ele não precisa de Jesus. Ele só precisa da sua santidade, da sua religião, da sua igreja, mais nada. Jesus ele não precisa. Mas nós não.
Nós precisamos de Jesus. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá para viver. Sem Jesus não dá. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos estar debaixo da autoridade de Cristo, debaixo do poder de Jesus Cristo. Jesus, Ele quer nos abençoar, irmão. Ele quer fazer de você um crente cheio do poder, cheio do Espírito Santo, para você envergonhar Satanás. E você poder testemunhar, dizer aqui, rapaz, antes eu era um escravo do diabo, eu era um escravo de Satanás, eu vivia uma vida suja, imunda, cheia de pecado, mas Jesus me resgatou, me lavou, me remiu, me transformou, me deu poder, e hoje eu estou pregando o evangelho da salvação, para que você se converta, se transforme, como eu, seja apto um dia a ir morar no reino dos céus. É isso que Deus quer de você, testemunho de vencedor, de campeão, e não de derrotado. Jesus levantou você para vencer. Jesus levantou você para ser mais que vencedor. Ah, pastor, mas você não conhece a minha vida, porque eu estou só na prova, porque a minha vida é uma compra. Irmão, dificuldade todo mundo tem. Ser cheio do Espírito Santo não quer dizer que você é cheio de dinheiro. Ser cheio do poder não quer dizer que você não é doente. Olha o apóstolo Paulo, irmão. Foi apedrejado e morreu 3 vezes, ressuscitou. Deus não deixou ele, vai lá, ressuscitou. Humilhado, preso, apanhou pra caramba, foi humilhado pra caramba. Mas ele era cheio do poder de Deus. Ele era cheio do Espírito Santo de Deus. E ele foi alcançado por um moço desconhecido, que teve uma visão de Deus, e o Senhor conversando com ele, se não falha a minha memória, o pastor Fabiano me corrija se eu estiver errado, Ananias, o nome dele, acho que é Atos, né? No livro de Atos, quando ele é alcançado, acho que é isso, né, Fabiano? Onde Ananias tem uma visão de Deus, e Deus fala para Ananias, Ananias, vai lá, na rua chamada à direita, na casa de um fulano de tal, tem um cara lá, que está cego, orando, jejuando, me buscando. Ananias fala com Deus, diz assim, mas Senhor, não é o Saulo que está lá, o matador de crente? Olha quem era Paulo, irmão. Matador de crente, perseguidor da igreja. E o Senhor fala para Ananias, vai, porque ele é um vaso precioso nas minhas mãos. Eu vou usar ele com muito poder. Eu estou figurando, não estou no literal. E a Bíblia diz que quando Ananias entra lá na casa, está lá o Saulo de joelhos, orando, chorando, porque teve uma revelação de Deus esplêndida. E a Bíblia diz que ele chega lá, levanta a sua mão, ora, cai as escamas dos seus olhos, ele passa a enxergar. Então ele ora e ele é batizado com o Espírito Santo, irmão, e ali começa um ministério extraordinário. Extraordinário. A gente sabe que o apóstolo Paulo estudou aos pés de Gamaliel, mas ele estudou uma doutrina e cultura do mundo. A doutrina cristã, ele ficou preparado, a gente sabe disso, quase 8 anos, com os apóstolos, sendo preparado para ser enviado. Mas o Espírito Santo, irmão, que o ensinou de uma maneira extraordinária, e ele pregou o Evangelho de Cristo de uma maneira poderosa, e depois de Jesus, o maior pregador do Evangelho da história foi o apóstolo Paulo, cheio de poder, cheio de autoridade. E quando ele falava de pecador, ele falava, olha, dos pecadores, de todos, eu fui o pior, irmão. Eu matava os crentes.
para obrigar os caras a renunciar a Jesus. Ele amarrava os braços dos caras num cavalo, os braços no outro cavalo, e puxava um para cada lado, quebrava os caras no meio. Saia arrastando os crentes com um cavalo pelo meio da cidade. Era escória, lixo do mundo. Mas um dia, irmão, a Bíblia diz que ele caminhando no deserto, um cavalo, né? Apareceu-lhe Jesus. E Jesus falando com ele, transformou a sua vida. A palavra de Deus é que vai transformar você, a presença de Cristo vai fazer de você um vencedor, vai fazer de você um campeão, vai fazer de você mais que vencedor em Jesus Cristo, cheio do poder, da autoridade, cheio do Espírito Santo. Eu vejo esse texto, o Senhor não só dando vestes brancas para Josué, mas colocando uma mitra na sua cabeça. Pastor, o que é mitra? Mitra é um turbante. Sabe aquele pano que fica enrolado? A gente vê isso muito nos árabes, né? Na sua cabeça, um pano enrolado na sua cabeça. Uma mitra. E ali era derramado azeite. Aquilo simbolizava um depósito de óleo. Como se fosse um depósito extra de óleo para uma jornada longa. Quem sabe o Espírito Santo me traz a lembrança, o profeta Elias, quando está dormindo debaixo do zimbro, e vem o anjo, e ele acorda e está ali o anjo com um brasido assando pão, e uma vasilha de água. Acorda ele, diz: come o pão, bebe a água, porque a jornada por onde vai é longa. E ele come, bebe, dorme de novo. Então quando acorda, o anjo está ali, pão de novo, ele come, bebe, dorme. E quando ele levanta, a Bíblia diz que ele caminha, que ele corre 40 dias e 40 noites sem parar. O Espírito Santo de Deus está falando para mim e para você de caminhada, de trabalho, de obra, que Ele está preparando pessoas para uma grande obra, e quando começar não vai parar mais. Não vai parar mais, irmão. E Deus está preparando todo mundo. E muitas vezes as pessoas não entendem. Parece que está parado, que é igual navio no porto, né? Lava aqui, lava ali, mexe ali, procura um negócio para fazer aqui, procura para quem não tem. Mas Jesus está preparando você. Jesus está preparando você para uma grande jornada. Para tu fazer aquilo que Ele tem preparado para você, você não sabe. Nós precisamos andar na presença de Deus. Nós precisamos estar na presença de Deus. 5, e disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Este versículo começa com um advérbio de dúvida. Ele está dizendo: se você obedecer, você vai receber recompensa. Se você não está recebendo a recompensa, é porque você não está obedecendo. Se as coisas não estão acontecendo na tua vida, é porque você não está fazendo o que Deus mandou você fazer, e continua insistentemente teimando. Deus mandou você ir para a direita, você vai para a esquerda. Deus mandou você dar R$1, você dá 1 centavo. Deus mandou você andar 1 milha, você quer andar só 100 metros. Olha o que a Bíblia está falando aqui, irmão. Se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças. O que são as ordenanças de Deus, irmão? A sua palavra. Se você não cumprir a palavra de Deus na tua vida, você não vai se assentar com os grandes, você não vai se assentar para julgar, você não vai herdar o reino do céu, não vai. É preciso obedecer. A Bíblia diz que melhor é obedecer do que sacrificar, irmão. E você precisa entender e aprender que sem obediência não tem conversa com o Senhor.
As coisas não podem acontecer do seu jeito, não podem ser feitas do seu jeito, não pode andar do seu jeito. Ah, pastor, mas você não sabe, porque Deus não ouve minha oração, porque Deus não me deu livramento, porque Deus não fez, irmão. Porque no meu túnel não tem uma luz no final, mas será que você não está querendo algo diferente daquilo que Deus tem preparado para você? Será que você não está colhendo aquilo que você plantou, ou você acha que pelo fato de você ter plantado e depois se arrependido, você não ia colher? É isso que você acha? O que você plantou, você vai colher, irmão. Não tem conversa. E é só no momento de Deus. Eu me lembro essa semana, a gente estava lá no hotel em Curitiba, no culto, quinta-feira, quando eu cheguei. O irmão Alcides é presbítero da nossa igreja em Curitiba, já falei para vocês, mais de 14 anos que ele está comigo. Ele já congregava antes na Assembleia de Deus comigo, muitos anos eu conheci ele. A mãe dele foi minha obreira, muitos anos na igreja. Conhecedor profundo do Evangelho, um amigo que eu amo demais. E quando eu parei no estacionamento, ele veio do lado do meu carro, colocou a mão e disse, oh, aleluia. Ele é uma pessoa muito simples. E ele olhou para mim e ficou dando risada. Eu falei, que você está rindo, velho? Zuza, é o apelido dele. Falei, que você está rindo, Zuza? Lembra, pastor, quando você tinha aquele carro velho que quebrava todo dia, que eu encostei na frente da igreja, pôs a minha mão, eu fiz aquela oração junto com você, dizendo, Jesus, olha a oração dele, eu lembro como se fosse hoje. Olha, teu servo trabalha tanto, ora tanto, jejua tanto e anda com esse porcaria desse carro velho que só quebra. Quando que tu vai dar um carro novo para ele? Lembra da oração? Lembra? Eu falei para ele, você orou tanto que Jesus me deu 3. De tanto que você orou. Quando eu chegava na igreja, ele já vinha com a mão no carro. Jesus, tenha misericórdia do teu filho. Abençoa ele, Jesus dá um carro novo para ele. Quantas vezes? Mais de 20 anos. Até que chegou o dia da bênção, o dia da vitória. Mas foram 20 anos, trabalhando sem reclamar, sem murmurar, fazendo aquilo que estava ao alcance das minhas mãos, da maneira que podia, como podia, quando podia, sem problema. Até que um dia Deus mudou a minha sorte, e Deus pode mudar a sua. Deus pode mudar a sua sorte. Deus mudou a sorte de Jó. E quando Deus mudou a sorte de Jó, as coisas aconteceram na sua vida. Por isso há sim uma esperança. Mas a esperança, ela está no tempo de Deus, na perseverança, na luta. Muitas vezes na resiliência, que é a capacidade de levantar quando você cai. Porque a Bíblia diz que se você não caiu ainda, cuide para que não caia. Mas que se você caiu, você deve se levantar. E todas as vezes que eu caí em função das dificuldades, eu me levantei, irmão, e continuei caminhando. Continuei caminhando, não dava certo, parava, ia para o outro lado, vamos embora. Sempre incentivei todo mundo, vamos embora, não desista, vamos continuar. Quantas vezes as pessoas falaram para mim, você tem que fechar essa igreja de Curitiba, que isso aqui não vai dar nada. Deus já falou para mim, isso aí não vai dar nada. Abandone isso aí, fecha, vai embora, vai viver a sua vida. Quantas vezes eu ouvi isso? Fecha essa igreja e vai embora, não está vendo? Olha, dá tudo errado. Todo mundo te trai, todo mundo vai embora. Mas eu nunca desisti do meu sonho, do sonho que Deus me deu. Eu sonhei o sonho de Deus, irmão. Eu sempre tive muita convicção de fé nas coisas que o Senhor me falou. E sempre esperei com paciência, e Deus falava para mim, tenha paciência, persevere. E eu orava, dizia, Jesus, eu não aguento mais, eu vou parar. Ele, não, continua, persevera. Foram 20 anos orando, 20, não são 2, foram 20. Por isso eu estou aqui testemunhando isso para você. E dizendo para você que se você tiver fé, você vai vencer. Se você tiver resiliência, você vai vencer, você vai conseguir, vai dar certo. As coisas vão acontecer sim na sua vida. Mas precisa esperar o tempo de Deus.
A Bíblia diz que nós somos provados para sermos aprovados. Nós somos provados no fogo, e ser provado no fogo não é fácil. Ser provado no fogo não é fácil, é difícil, dói, a gente chora, fica sozinho, é complicado. Mas se você crer e continuar e perseverar, irmão, você vai vencer. Você vai vencer, porque você nunca fica sozinho. A gente se sente só, mas o Senhor sempre está conosco. O Senhor sempre está ao nosso lado. Os anjos do Senhor sempre estarão acampados ao nosso redor. Talvez você não veja eles, mas eles estão aí. Talvez até você não sinta eles, mas eles estão aí. Você sempre vai ter o Espírito Santo para consolar o teu coração nos momentos de dificuldade, de tristeza. Então o Espírito Santo vai estar consolando o teu coração, vai estar transformando a tua vida, vai estar fortalecendo a tua alma. O Espírito Santo vai estar movendo na tua vida, irmão. Vai estar agindo na tua vida quando você crê de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Você precisa estar buscando de Deus, você precisa estar andando na presença de Deus, você precisa estar perseverando na presença de Deus, todos os dias. Precisa fazer isso, irmão. Precisa continuar, não pode parar, não pode voltar atrás. Você precisa, você não pode parar. Você não pode ficar para trás, ninguém fica para trás. Com Cristo ninguém fica para trás, irmão. Você precisa perseverar, andar na presença do Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Você precisa crer. O Senhor quer dar para você vestes brancas, novas, limpas. O Senhor quer transformar a sua vida, o Senhor quer transformar a sua casa. O Senhor quer fazer de você um vaso novo, cheio de poder, de autoridade. Não desista, não pare de lutar. Persevera, continua, se esforça, se empenha. E você vai ver a ação de Deus sobre a sua vida. E você vai ver a ação de Deus sobre a sua vida. Você precisa perseverar. Você precisa continuar. Você precisa se levantar, irmão. Não fica aí caído. Não, levanta e anda em nome de Jesus. E Deus certamente vai segurar na tua mão direita e você vai andar pelo caminho com o Senhor. Você vai andar pelo caminho com o Senhor. Mas você precisa crer. Você precisa crer. Assim diz o 7. Diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. O renovo é Jesus. Ele disse: o renovo virá, Jesus virá. O Senhor virá, o Salvador virá. O Senhor virá. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos, que simbolizam os 7 Espíritos de Deus. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra em um dia. Sabe quando Deus tirou a iniquidade da terra em um dia? No dia que Jesus morreu. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a iniquidade do mundo caiu por terra. A iniquidade que veio em Adão foi aniquilada em Cristo, na cruz. Ali a iniquidade caiu por terra. E ali o Senhor fez de nós homens regenerados na graça e no poder que nos foi dado por Jesus Cristo de Nazaré. Um dia só, toda a iniquidade, todo o pecado caíram por terra em Jesus Cristo de Nazaré. Se você crê nesse Jesus, você precisa começar a confiar nele. Quem crê, confia. Se você crê, você precisa confiar.
Confia no Senhor Jesus. Mais uma vez eu vou repetir. E será salvo tu e a tua casa. Você crê nisso? Diga amém. Fique em pé que a gente vai orar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, abra suas mãos assim. Papai do céu, em nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, já foi pregada. Eu já entreguei aqui aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu te peço, papai, em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançar cada um dos irmãos. Que o Senhor possa tomá-los nas suas mãos, para que eles andem na tua presença, Senhor. E seja uma bênção em nome de Jesus. Alcança os teus filhos, com poder, com autoridade. Restaura suas vidas, seus ministérios, a sua família, em nome de Jesus. Os fortalece e os livra, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. E só quem crê, diz comigo? Amém. Glória a Deus. Sente-se, tome o seu assento, por favor. A gente vai agora recolher as ofertas. Você que trouxe sua oferta, dá um sinal assim para o nosso irmão Elentino, que ele vai entregar o envelopinho para você. Você que está em casa, os irmãos já vão estar colocando o Pix da igreja. E se você quiser, você pode enviar a sua oferta também. Eu vou ver o seu dízimo aí nesse Pix, não tem problema. Não esqueçam que amanhã nós vamos ter culto em Curitiba, lá no Hotel Bristol, Portal do Iguaçu. Às 19 horas a gente já vai estar por lá, tá? Às 19 horas a gente já vai estar lá amanhã, tá bom? Vamos estar esperando vocês e vai ser uma bênção. Não perca, você que mora em Curitiba, região metropolitana, tá? Não perca, vai ser uma bênção, pode ter certeza disso. Feche os seus olhinhos, incline a sua cabeça que eu vou estar orando por você agora. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, que o Senhor, papai, possa nos alcançar com teu poder e com a tua graça, abençoando, Senhor, a sementeira daqueles que têm semeado, multiplicando na sua vida a semente, em nome de Jesus, amém e amém. Você que trouxe sua oferta, levante e venha trazer aqui, por favor. Você parou já de sangrar? Esse aqui já. Amém? Vamos orar. Fique em pé, por favor. Feche os seus olhinhos e ore comigo. Papai do céu, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade que tivemos de estar aqui hoje na tua presença. Eu peço, papai, que a tua bênção esteja conosco, que o Senhor possa nos alcançar, nos abençoar em nome de Jesus. Que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre as nossas vidas e que cada vez mais o Senhor possa estar nos abençoando em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, agora e sempre. Todos dizem: vamos em paz em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Tchau.